Olá a todos, eu sou o Alê e estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo. No programa de hoje, vamos falar sobre crise hídrica. Estamos passando por um grave problema, uma grave crise hídrica no Brasil. E para comentar sobre o assunto, eu trouxe aqui a Virgínia Sodré, diretora da Infinity Tech WaterBrain, conselheira do GBC Brasil, do Green Building Council Brasil, e que trabalha há mais de 20 anos com saneamento e gestão de água. Obrigado pela presença, Virgínia. Obrigada, Ale. É um prazer estar com você aqui. Estou adorando o Condomínio Sustentável, tenho assistido as palestras. Parabéns pela ideia e por colocar o programa em prática aí. Obrigado, muito legal. Obrigado. Bom, começando aqui, Virgínia, conta um pouco para os síndicos aí, conselheiros, pessoas que estão assistindo. É grave mesmo essa crise que a gente está passando? O que está rolando? Olha, a crise é grave, na realidade. A gente já vive uma crise hídrica há muitos anos, né, na região nordeste e sudeste do Brasil, onde a gente tem mais de 71% da população brasileira. A gente só tem 9% do recurso de água doce, né, 3% aqui na região nordeste e 6% na região sudeste, onde a gente tem muita gente morando, né? E se a gente pensar, a gente já tem essa crise, ou seja, São Paulo exporta água, né, de Minas Gerais, bacias de Minas, para atender a população. A gente aqui na bacia do Alto Tietê, onde a gente vive, a gente importa 401% da vazão de água para atender essa população, ou seja, já vivemos uma crise, né? Agora a gente está realmente com a falta de água nos reservatórios que abastecem também essas grandes cidades, né? E que abastecem também outros setores que, né, demandam de água. O Brasil é um país que a sua economia é muito dependente de água, né? O setor industrial, porque a energia, nossa energia, a matriz energética é dependente de água, né? O setor agrícola, porque o nosso maior PIB é oriundo do agronegócio, que também é advindo da água, e o setor urbano, né, que precisa de água para viver, né? A água é prioridade para nossas vidas. Então, a gente realmente é uma crise que impacta muito, né, muitos setores da nossa economia, né, e nosso dia a dia também, né, como usuário da... Legal. E tem algum motivo específico, Virgínia, para as chuvas não estarem acontecendo? Então, na realidade, o que a gente tem observado, né, com as mudanças climáticas, né, com o desmatamento, ou seja, com todo esse fenômeno que está acontecendo assim, a nível mundial e também local no Brasil, né, que assim, a gente deixa de produzir água. Né? Como é que a água é produzida? A água é produzida principalmente pela evaporação das árvores. Né? Então, a gente tem aí os rios voadores, né, os rios que vêm lá do norte do Brasil, para abastecer aqui a região sudeste, por exemplo. Né? Então, com o desmatamento, né, com o avanço do desmatamento, a gente perde também, né, a produção de água, ou seja, né? Então tem um impacto muito importante, né, na mudança desse microclima. Né? Então a gente precisa pensar... Tipo, desmatou ali na Amazônia, o problema vai ficar ali? Vai ficar lá não, porque justamente boa parte da água vem, né, tem um programa que eu assisti uma vez, tem até no YouTube, chama Rios Voadores, né, que vem muita água da região norte para cá, ou seja, boa parte das chuvas aqui nessa região vem da região norte. Então é importante a gente pensar que assim, a gente está conectado, assim, é um ecossistema conectado, né? E as mudanças climáticas, ou seja, estão ocasionando assim, eventos extremos. Né? Quando a gente fala de água, a gente fala que a água, assim, a gente tem, né, quando a gente tem abundância de água, inundação, a gente tem problema. Porque aí a gente tem, né, desmoronamento de casas, né, todo um caos que causa um impacto econômico muito grande à população urbana, principalmente. Né? E quando a gente tem a seca, a gente tem aí, vamos falar assim, um problema ainda muito maior, né? Que é um problema que afeta a economia, enfim. Então, a água é assim, acho que é um insumo muito importante, né? Muitas vezes, assim, a gente comparando água e energia, né? Que eu trabalho há muitos anos nessa área de água, muita gente não dá valor à água, porque a água é muito barata, né? Então, a gente acaba, assim, por exemplo, você sai de casa, você olha se tem alguma luz ligada, mas você não vai olhar se tem alguma torneira gotejando. E ainda a gente não paga pelo recurso água, né? A gente paga pelo tratamento, né? Exatamente. Você paga hoje, a conta de água para o usuário final é uma conta barata. Então, tem uma tarifa mínima de água, está sendo negociada agora. Então, você paga lá, você consome, você mora sozinho, mas você paga lá 10 metros cúbicos por mês. Então, se você desperdiçar água, você vai continuar pagando os 10 metros cúbicos, assim. Então, eu acho assim, isso a política tarifária não incentiva a economia de água. Então, muitas vezes as pessoas não ligam, porque falam, não, eu pago a conta mínima mesmo. Então, assim, a gente, né, varre a calçada com
mangueira, né? Liga, sei lá, banheira todo dia. Sim. Enfim, então, assim, fica 20 minutos no chuveiro. Então, a gente, hoje, assim, escova o dente com a torneira aberta. São ações, né, assim, já foram feitos até vários estudos mostrando que ações de consciência, né, ou seja, eu como cidadão quero fazer o meu papel e ser sustentável, eu consigo trazer uma redução de água. Sem uma grande mudança. Sem uma grande, assim, é mudança de comportamento, é fazer a barba com a torneira, é lavar a louça de forma adequada, não deixar, né, enxaguar a louça. Então, assim, tem várias ações, né, eu dou aula em curso de MBA e sempre busco, às vezes, com meus alunos, falo assim, todo mundo traz a conta de água e faz o seu consumo per capita. Indicador de consumo, ninguém usa esse número. Exato. Qual é o seu consumo mensal? Quanto você consome? Quantos litros por dia você consome? Exato. Que é o que você estava falando até da pegada hídrica, né? Exato, exato. Então, assim, a gente tem que se apropriar desse conhecimento. Primeiro, assim, eu quero ser sustentável, mas aí eu tenho um chuveiro que é uma cachoeira, que é 60 litros por minuto. O chuveiro é um grande vilão no condomínio residencial. O chuveiro, ele gasta, né, ele é responsável por 40% do consumo numa residência. O simples ato de você trocar um chuveiro, vamos falar, um chuveiro do mercado, tem chuveiro de 60 litros por minuto, tem chuveiros hoje de 8 litros por minuto. O chuveiro elétrico, né, que apesar dele consumir energia elétrica, na maioria dos modelos ele é muito econômico em água. Sim, sim. Mas, assim, ele consome muita energia. Então, assim, um chuveiro... O a gás acaba sendo uma um chuveiro, assim, a gás, por exemplo, você pode usar um aquecimento a gás. Um chuveiro de 12 litros por minuto existe hoje no mercado. Os grandes fabricantes já estão fabricando chuveiros que dão conforto, né? Que geram pressão. Pressão e que dão conforto. O chuveiro economiza aí, pode chegar em 20% no consumo de água de uma residência, só para a mudança do chuveiro, entendeu? Então, isso é muito representativo. E as pessoas, às vezes, estão querendo soluções assim, eu já vi na televisão, na crise hídrica anterior, né, um canal de TV falando, não, você pega a água da máquina de lavar, armazena na sua casa e limpa a sua casa. A máquina de lavar roupa, ela tem resíduos de fezes, ela tem, vamos falar assim, sangue, ela tem uma série de contaminantes na roupa que a gente usa, né? Principalmente se você tem criança em casa, idoso, e aí você vai contaminar a sua casa, assim. Então, a gente vê, assim, lógico, você pegar a água do último ciclo da máquina, mas ninguém vai ficar armazenando lá um tambor para pegar o último ciclo, né? Exato. Só se a pessoa estiver lá trabalhando, ela vai fazer isso. Então, assim, e aí você deixa esse reservatório parado na sua casa, que eu vi muita gente fazendo isso na crise hídrica, e menos de 24 horas já está com mau cheiro, porque a água cinzas, oriunda da máquina de lavar roupa, por exemplo, ela se decompõe muito rápido, a matéria orgânica. E, bom, Virgínia, e aí eu acho que a gente já iniciou nessa conversa, os condomínios, né, sejam residenciais, sejam comerciais, industriais, eles representam muito, né, o consumo de água, muito, né? Muito. E acho que a gente, aqui, né, a gente trazer as soluções para eles, né? Sim. O problema, acho que já tá todo mundo sabendo, sim, mas como que a gente gerenciar, né, nesses diversos públicos. Então, eu queria comentar até um pouco do que você faz na Infinity Tech, na Waterbrain, as soluções que a gente pode dar para esses condomínios. Sim, o que a gente busca hoje, eu acho, Ale, que é muito bacana, é ter uma visão do todo, sabe? Assim, acho que a gente não é uma empresa que vai, assim, uma consultoria que vai falar assim, olha, você tem essa ação para fazer, assim, prateleira. Não existe solução de prateleira. Mas o que a gente traz, a consciência, assim, por exemplo, né? A gente fez uma consultoria para uma escola, até que meus filhos estudam, e quando a escola chegou e falou assim, não, a gente tem que fazer um reuso, tem que fazer... Eu falei, vamos fazer um estudo. Vamos avaliar o que você precisa fazer. Então, olha, se você fazer uma gestão da demanda, ou seja, gerenciar o seu consumo de água, que a gente estava discutindo, gerenciar o quanto você consome e quais são as ações que você pode adotar para reduzir o seu consumo. É a primeira fase de um trabalho. Então, como você pode? Então, sem medição de água, você não consegue saber. Então, porque um condomínio, por exemplo, se a gente comparar um condomínio hoje vertical, né, residencial, ele consome 50% mais do que uma casa per capita. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, não têm medição de água. Não sabia desse dado. Não tem medição de água. Tem um estudo que foi feito. Então, mostra assim, uma casa, eu tenho medição, eu consigo controlar. Exatamente. Então, você está num condomínio coletivo, que sua conta de água coletiva, você não tem nem noção de quanto você consome. Então, esse é um grande empecilho para os condomínios, assim, verticais, né? Porque os condomínios mais antigos que não possuem medição, porque a medição mostra, quando você instala a medição, que 50% da população ali que mora naquele edifício reduz a conta de água. 50%, já é provado isso, assim. Os outros 50% não vão ter consciência mesmo, mas assim, já mostra o quê? Quando eu começo a conhecer, né, o quanto eu gasto, qual é a minha pegada né, hídrica, ou seja, assim, no sentido de conhecer, apropriar, né, que a pegada hídrica é um conceito de apropriação hídrica que ela é um pouco mais amplo do que só o consumo, né? Mas como você começa a se apropriar de tudo isso, você fala, poxa,
Como é que eu posso fazer? Quais são as ações? Então... Que é o gráfico que eu sempre gosto de falar da missão individualizada, né? Que todo mundo está pagando 150. Exato. Aí o cara que mora, sei lá, em 2 pessoas passa a pagar 70 e a família, depois, né, da missão individualizada, de 4 pessoas passa a pagar 250. Exatamente. Só que aí depois de uns meses esse cara de 250 passa... Baixa. Exato. Então, assim, a gente, hoje, então, o que a gente consegue, o que a gente traz para o cliente? Então, assim, qual é o seu abastecimento de água? Você, por exemplo, numa região com escassez hídrica, você tem que pensar num planejamento estratégico para o seu empreendimento, né, para a sua empresa. Como é que você olha, né, quais são os riscos que você tem? Se faltar água, seu condomínio tem um poço. Vai ter invasão aqui no condomínio, né, para roubar água? Como é que vai ser isso tudo? Então, a gente tem que pensar, assim, em soluções, né, de forma, assim, com um olhar mais amplo, né? Então, a gente acaba avaliando, assim, a fonte alternativa de água, o poço, né, pode ser uma solução? Pode ser uma solução. Porque ela pode te trazer segurança hídrica no momento de crise, né? Sim. Mas você tem que pagar o esgoto que você gera. E não é porque você está pagando a água barata que você tem que desperdiçá-la também. Exatamente. E assim, não está... as pessoas têm a falta de impressão que está economizando água. Não está economizando água, né? Está economizando custo, né? Ela está mudando a fonte de abastecimento. Ela está com a fonte alternativa de água, que é potável. Exato. Ou que pode também não ser potável. Por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente tem... Estou indo até no condomínio ver esse assunto. A gente tem muita mina de água, porque é uma cidade que foi construída e a gente tem lençóis freáticos que afloram. Então, essa mina de água, muitas vezes essa água ela é de boa qualidade, não para usos potáveis, né? Para usos não potáveis. Já vi condomínio residencial fazendo aproveitamento para fins potáveis e assim, a primeira coisa que eu fiz uma vez, eu falei, interrompa hoje. Por quê? Porque a contaminação do solo, você não tem controle. Né? Então, você pode ter do seu lado uma pessoa que tem ali um banho de cromo e joga ali no terreno um cromo e esse cromo vai passar na sua água. Tem um longo processo, né? Até você pegar e começar a consumir água do poço, né? Exatamente. Tem que fazer um estudo, avaliar se tem uma área contaminada no raio de 500 metros, avaliar na CETESB isso. Então, assim, as pessoas, a água, ela é assim, como a gente lida com a água desde que a gente nasce, a gente, né, nosso dia a dia está todo envolvido com a água, a gente acha que é muito simples, porque a gente só abre a torneira e assim, essas ações, né, a gente vê muito, assim, as pessoas querendo ter essas soluções mágicas. Não, o síndico mesmo implantou aqui o sistema de reuso, aproveita a água de chuva. Na crise hídrica de 2014, 2015, o número de casos de dengue, assim, foi, tipo, subiu, assim... Explodiu. Acho que triplicou na época. É mesmo? Por quê? Porque as pessoas começaram a armazenar água de qualquer jeito. Entendeu? Sem ter um critério. Então, existe uma norma de aproveitamento de água de chuva que foi revisada, a gente participou da revisão da norma em 2019. Tem agora as normas técnicas que eu escrevi o texto base dessas normas da ABNT, eu fui secretária dessas normas, que é a conservação de água em edificações e o uso de fontes alternativas não potáveis em edificações. A gente fala do aproveitamento de água de poço, né, que é uma fonte alternativa potável. Também tem o aproveitamento de água de poço, que é uma fonte alternativa não potável, que também pode ser utilizada, desde que atenda os critérios, que não tenha essa contaminação que eu comentei, e que não se faça o uso potável dessa água. Mas é uma água que muitas vezes pode ser uma fonte interessante para os condomínios. Exato. Entendeu? E aí, por exemplo, você falou de captação de água de chuva, né? Exato. Também. É difícil hoje para o síndico instalar? Assim, não. Seja de um comercial, seja de um residencial? Não. Hoje existe assim, a norma técnica que orienta, né, o que fazer. Tem que ser feita por um arquiteto, um engenheiro civil com ART, né, porque tem que ser um projeto, tem uma responsabilidade técnica. Qualquer água, quando a gente fala de água, a gente está falando de saúde. Né? A gente tem hoje, quem define o padrão de qualidade de água é o Ministério da Saúde. Então, a gente tem que entender que quando a gente lida com água, está lidando com a saúde dos usuários que vão ter contato com aquela água. Quando a gente fala em água de chuva, ou água de rebaixamento do lençol, que são fontes alternativas não potáveis, até mesmo água de reuso, água cinza, no condomínio residencial gera muito águas cinzas. Sim. Mas eu não preciso tratar todas as águas cinzas que eu gero, eu preciso tratar e aproveitar água de chuva, ou seja, água de rebaixamento, para as demandas não potáveis que eu tenho na minha edificação. Se eu tenho um edifício que ele foi concebido, que eu falo flex, né, que ele tem uma tubulação que vai lá abastecer as bacias sanitárias, tal, já tem um reservatório de água não potável, que hoje já tem norma para isso, eu posso abastecer. Mas aí você vai os condomínios mais novos, né? Os condomínios mais novos. E os condomínios mais antigos, eu posso fazer um aproveitamento de água de chuva, que a gente estava discutindo, ou de água de rebaixamento do lençol, um aproveitamento dessa água, que também é outro conceito importante. Ninguém faz reuso de água de chuva, nem reuso de água de rebaixamento do lençol, porque você está aproveitando pela primeira vez. Então, o nome correto é aproveitamento.
Você não está reutilizando, você está reutilizando o esgoto, você está reutilizando as águas cinzas. As águas cinzas são todas as águas geradas no edifício, menos a bacia sanitária. Perfeito. E as cinzas escuras, no caso, tem a torneira de cozinha que a gente despreza. Então, aí é o reuso, entendeu? Acho que um conceito importante. Até nesse mercado, as pessoas falam assim, reuso de água. Você vai ver, ela está usando água de poço. E não é uma água de reuso. Exato. A água de poço, como você bem colocou, é uma fonte sustentável, é uma fonte alternativa de água potável, que deve ser bem gerida como a água da concessionária. Às vezes ela é mal gerida porque ela é barata. Exato. E a pessoa usa assim, sem critério, né? Então, esse é um ponto importante. E a gente comentou muito sobre também as tecnologias, né? Por exemplo, o síndico contratar uma empresa para inspecionar vazamentos, adianta? Adianta, desde que ele tenha justamente essa visão do que ele deve, de qual vai ser o consumo de água dele. Então, assim, como é que a gente está comentando? Assim, a primeira coisa é se fazer um diagnóstico no edifício. A gente, na norma, né, vocês podem até ver a norma, quem trabalha na área também. Onde a gente encontra essa norma? Então, a norma é da ABNT. Você compra na ABNT e a gente lançou o livro da norma pelo CEBIC. Depois eu posso te passar os links dessas publicações que a gente já fez para se deixar disponível para os ouvintes aqui do programa, que os espectadores, na realidade, que eles podem ler o livro, e o livro tem muita orientação, porque quando a norma técnica é feita, ela muitas vezes ela é muito técnica, assim, ela não tem detalhes de como fazer, ou seja, e como o livro operacionalizar. Exatamente. Né? E o livro a gente trouxe exemplos do nosso dia a dia. Então, assim, quando a gente vai falar, que eu acho que é interessante, a gente colocou na norma técnica a nossa metodologia de trabalho. Lógico que teve uma comissão técnica que trabalhou com a gente, mas assim, toda a metodologia, como é que a gente faz, até para a gente fazer um projeto de água de chuva, quer que seja o projeto, é fazer esse diagnóstico do prédio, fazer, eu falo assim, auditoria hídrica, entender quais são os usos da água no empreendimento, se eu tenho demandas não potáveis, como você comentou, prédios existentes, que podem ser facilmente atendidas por um sistema de aproveitamento de água de chuva, ou por uma água de rebaixamento de lençol que já brota ali, ou eventualmente, né, se for um condomínio com muita área verde, que tem uma demanda não potável muito alta, se viabiliza ou não um sistema de tratamento e reuso de águas cinzas, que é uma água que ela custa menos tratar do que um esgoto sanitário para fazer o reuso. Então, existem várias soluções nesse sentido de ofertas de águas não potáveis que podem ser adotadas para, assim, diversificar a matriz de água. Mas tudo isso, né, que eu falo assim, essa aqui é a fase final do projeto, né? A gente tem que analisar o antes, que é justamente fazer essa auditoria, entender os indicadores de consumo. Se a gente achar que tem alguma anomalia, né, nesse consumo, chamar a empresa caça-vazamentos para fazer uma detecção e aí depois avaliar também outras ações, como a gente comentou, a questão do chuveiro. Se você mudar um restor de vazão, colocar no chuveiro de um prédio, eles já vão reduzir ali, eu garanto para você, no mínimo 16% no consumo global do edifício, entendeu? Caramba. Se colocar uma bacia dual flushing, vai ter uma redução aí, pode chegar a 5%, 3%. Às vezes, assim, o restor de vazão, eu fiz uma reforma no meu apartamento e coloquei nos banheiros dos meus filhos, né, para eles verem... Nas torneiras? Nas torneiras, no restor de vazão, você compra R$20 a pecinha. Poxa, você economiza... Você sai de uma torneira de, às vezes, até 12 litros por minuto, uma torneira que tem no mercado, vários tipos de torneira, você pode chegar a 1,8. E às vezes até incomoda a própria 3, pessoa, porque 6. quando você está em andares menores, né, a pressão sim, tem que ser maior, né? Sim. Então a pessoa abre e até espirra a água, né? Então até gera mais conforto, gera né? Conforto, exatamente. E são peças, assim, você vai ver com o seu fabricante do seu metal sanitário, que você pode comprar essa peça e acoplar, assim, você mesmo fazer essa manutenção. Exato. Então, tem ações que são, assim, ações que são importantes, né, de serem adotadas, e são ações simples, que você compra a peça, que você vai o síndico mesmo vai lá nessa parte de gestão da demanda, é muito simples a adoção, entendeu? Legal. Dá para se fazer uma simulação e adotar ações que reduzem o consumo de água. E, assim, pensando nas principais diferenças dos prédios novos para os prédios antigos, né? Qual que é o grande entrave aí, né? Se pensar nesses dois públicos? Na realidade, assim, acho que a infraestrutura é o maior entrave, né? Os prédios muito antigos também, assim. Eu falo duas coisas que foram importantes aí, recente, né? Foi a lei que regulamentou bacia sanitária. A gente tinha bacias sanitárias nos prédios muito antigos, até o Singapura, até dar esse exemplo que é interessante, que consumia 12 litros por fluxo. Uma bacia sanitária. Hoje, a bacia sanitária é regularizada pela ABNT, né, e por todos os fabricantes, eles só podem produzir bacias com 6,8 litros por fluxo. Ah, legal, já sai assim. Já sai assim.
Foi feito um estudo pela Secretaria de Recursos Hídricos de São Paulo na crise hídrica de 2015, né, bem interessante. As cidades, na realidade, né, a gente tem a gestão tradicional de água hoje implantada no Brasil, que é o quê? Explorar novos mananciais. Então, a população cresce, em vez de eu tentar ser eficiente, implantar programas de gestão de água em escala, né, ter políticas que incentivem isso, não, eu busco abastecer a população. Então, no caso de São Paulo implantou um novo manancial, que foi o manancial São Lourenço, que traz 4,7 metros cúbicos por segundo de água para a região metropolitana. Essa obra custou 2,2 bilhões de reais para a Sabesp, ou seja, foi feita uma PPP, né? Hoje uma empresa opera o sistema, né? E esse foi o investimento que foi feito. A própria Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Estado de São Paulo fez um estudo. Se ela trocasse 1.900.000 bacias dos projetos dos edifícios antigos Singapura, com investimento de 500 milhões de reais, ela conseguiria trazer de economia de água para a população 4,7 metros cúbicos, com investimento 70% maior. Inverter a lógica, né? Mudar o mindset, né? Não é buscar mais água, mas economizar o que já tem aqui. Então, assim, como a gente... fora de quantidade de vazamento só num sistema Exatamente. como um todo, né? Hoje a gente perde, assim, uma média no Brasil, assim, de 40% da água que a gente produz. 40%? Uma média... Tem locais na região norte, que agora está sendo privatizado e com certeza isso vai melhorar, essa gestão hídrica, que pode chegar a 70%. Ou seja, fora isso, né, a gente está desperdiçando energia, porque a grande parte do tratamento de água, porque a gente está pegando mananciais, né, cada vez mais distantes, são as bombas para bombearem água para as cidades. Assim, olha o consumo energético disso. Então, assim, além de água, você está desperdiçando energia. Ou seja, a gente está vivendo uma crise de água e energia. O tratamento de água, ele é um grande... Né, no desperdício de água, eu estou desperdiçando energia, químicos... Exato. E outra coisa que ninguém sabe, e ao mesmo tempo eu estou poluindo os mananciais. Por quê? Porque hoje, boa parte das zedas no Brasil, principalmente das empresas ainda estatais, não tem tratamento de lodo. A sujeira volta para o manancial. Agora tem um trabalho que foi feito aí nos últimos 10 anos assim, para tratar esse lodo. Então, assim, eu falo que a nossa água tratada, ela custa muito caro. Ela custa caro pela poluição que ela gera, quando ela é produzida, e pelo desperdício de água que ela gera, né, quando ela se perde aí no caminho, né, de água e de energia. Então, a gente, como usuário de sistemas que são, vamos falar assim, que estão em crise, né, em todos os sentidos, né, em crise realmente hídrica real, mas também já em regiões que são muito adensadas, que já há uma falta de água, a gente tem que valorizar muito esse insumo. Lógico. E deixa eu te fazer uma pergunta, Virginia, eu sempre me falaram disso, eu não sei se é verdade. Hoje tem muitas pessoas que não sabem e acabam jogando medicamentos vencidos ali, né, na pia, torneira. Sim. É verdade que a Sabesp, né, e outras empresas não conseguem tratar esse tipo de resíduo, hormônio, antibiótico? Não consegue. O tratamento convencional hoje, tradicional, não remove os hormônios, não removem justamente essas cadeias de medicamentos. E já tem vários estudos mostrando que peixes que se modificaram por causa desses contaminantes na água, né? Existe tecnologia de tratamento hoje de água para remoção, porém são tecnologias com membrana que consomem mais energia também. Então, assim, é um trade-off, né? Hoje o Brasil é assim, a gente vai tratar o esgoto ou vai colocar uma membrana para abastecer a população com, vamos dizer assim, os contaminantes que a gente tem que eventualmente remover, etc., que podem causar algum impacto na saúde. Mas se a gente pensar assim, vamos falar assim, eu acho que a falta de tratamento de esgoto, por exemplo, nas cidades, ou seja, o impacto é muito maior na poluição. E justamente essa falta de tratamento de esgoto que vai levar esses contaminantes para o corpo d'água, né? Entendi. Então, assim, eu acho que hoje a gente está nessa crise e eu tenho atuo nesse setor de saneamento e conversado com algumas companhias de saneamento. Hoje, assim, a questão do reuso de água, o reuso em escala, seja ele o reuso indireto, potável, e que a gente trata o esgoto das cidades, lança, né, esse esgoto com um tratamento que até seja avançado, que remova até esses contaminantes no manancial e essa água seja depois captada e utilizada para a população. Ou seja, esse tipo de reuso indireto potável está crescendo muito no Brasil. Brasília é um exemplo disso, né? Brasília implantou esse sistema já, está funcionando, ou seja, é um caso de sucesso. Legal. E que, assim, o São Paulo agora começa a estudar essas alternativas. Então, eu vejo que
A gente, por isso que eu sempre falo assim, vamos pensar de forma integrada. Assim, a gestão de água acontece em 3 níveis, né? Que é o nível da bacia, como você falou. Eu jogo lá meu esgoto sem tratamento, eu contamino minha bacia. Isso. A gente hoje já tem o reuso indireto, não planejado de água, né? Quem mora na região sul aqui de São Paulo, que toma água da Guarapiranga, por exemplo, Sim. é um reuso indireto não planejado, porque o esgoto é lançado sem tratamento. A Sabesp capta, trata e devolve para a população. Então, o que eu acho que está assim, com políticas mais fortes de gestão de bacia, com essa visão, né, essa pressão, né, da população ganhando mais consciência, ou seja, a crise em evidência, que a própria companhia de saneamento hoje está buscando alternativas, ou seja, eu posso tratar esse esgoto, lançar ele, mas com qualidade, eu monitoro essa qualidade e até eu gasto menos no meu tratamento. Né? Exatamente. A gente não... Tudo muito interligado, né? Tudo assim. interligado. Você sente, por exemplo, nessa época do ano, que é inverno, chove menos, os contaminantes ficam mais concentrados na água. E você sente uma diferença de sabor na água nessa época do ano. Por quê? Porque não dilui o contaminante. E aí, assim, se gasta mais químicos para tentar remover as algas que são ali geradas por esse excesso de contaminantes na água, etc. Então, é tudo muito interligado. Então, se a gente tiver, por exemplo, primeira coisa que a gente tem que pensar, né, um tratamento de esgoto no Brasil implantado, 100% das cidades saneadas, a gente já vai melhorar muito a qualidade de água da população. E já vai reduzir um pouco o custo de químicos que são utilizados no tratamento. E se a gente tiver um sistema também de distribuição de água eficiente, a gente também já vai preservar muitos mananciais. E não precisa estar caindo mais, exatamente, captar mais água, ou seja, buscando mais mananciais. E se a gente tiver, que isso é muito importante, ali, essa questão da conservação de água, ou seja, políticas que incentivem, né, impostos que incentivem, que isso seja disseminado, porque as pessoas não conhecem. Então, assim, por exemplo, essa questão do chuveiro, assim, devia ter uma lei no Brasil, como existe em alguns países, que não permitam fabricar chuveiro acima de 12 litros por minuto. Eu até falo assim na BNT, eu falo assim, a próxima norma tem que ser para chuveiro, gente, no Brasil. Sim. A gente não pode ter cachoeira. Exato. A gente não pode ter uma cachoeira. A gente tem tecnologia de chuveiro tem hoje que barrar por norma mesmo. No mundo, porque a tecnologia de chuveiro nos Estados Unidos, na Europa, desenvolveu para chuveiros eficientes? Porque existe norma, lei que proíbe chuveiros. Aqui no Brasil, se deixar a gente tem uma cachoeira. Imagina um chuveiro de 60 litros. Então, falando assim, então tem que ter leis, assim, essa consciência que a gente está a água no Brasil está na região norte, não está na região sudeste, nordeste, onde está a população, entendeu? Legal. E, gente, o que ela tem falado é muito importante. Assim, o síndico está assistindo a gente, né? A gente falou isso de energia e estamos falando de água. Então, assim, não tem uma solução única, né? Você tem medição individualizada, você tem captação de água de chuva, você tem a troca das bacias, a troca das torneiras, né? Dos chuveiros. Mas você tem que entender qual é a melhor solução para o seu condomínio. Então, é importante contratar um especialista, tipo a Virgínia, né? Que tem uma empresa que presta serviço, para identificar, e aí sim, né? Tem muitos condomínios que a gente vê, aqui no meu condomínio eu vou instalar medição individualizada. Mas se o condomínio for antigo, pode ser que não seja viável, né? Então, esse é o conceito final que a gente deixa aqui. A crise hídrica, a gente está passando uma crise hídrica fortíssima e o síndico tem que, sim, ali como líder do condomínio, pensar em ações de economia de água. Então, eu queria te agradecer demais, Virgínia, por esse papo. Suas considerações finais aí sobre todo esse tema que é tão importante. Ale, muito bacana o seu programa, assim, é um prazer estar aqui disseminando conhecimento, assim, e minha mensagem aí para os seus espectadores, assim, que a gente realmente, assim, como você falou, acho que assim, a primeira coisa é começar com esse diagnóstico, entender o consumo de água, entender onde eu posso reduzir. Eu acho que a primeira etapa, isso para uma indústria, para um condomínio residencial, comercial, é buscar a redução do consumo. Quais são as ações? Então, assim, como eu falei, tem ações que são muito baratas e simples de serem implantadas, que podem trazer uma redução significativa e depois buscar a diversificação das fontes de água, quer seja um aproveitamento de águas de mina, quer seja, né, de uma água que brota ali no terreno e é descartado na sarjeta, ou quer seja um reuso de um esgoto ou de uma água cinzas, ou um aproveitamento da água de chuva, né? Então, existem hoje várias soluções, assim, soluções que são viáveis do ponto de vista técnico-econômico, mas é muito importante você planejar, assim. Eu acho que soluções de prateleira, muitas vezes aquela empresa vai querer te vender o equipamento mais caro. Então, assim, eu acho que você entender, gastar um pouco com engenharia, gastar um pouco com consultoria, vai te trazer uma solução mais adequada para o seu empreendimento, ou seja, mais
eu diria assim, customizada, que vai te trazer mais benefício e menos custo, entendeu? Porque soluções de prateleira existem há um monte e a gente vê muitas vezes que essas soluções, elas são muito boas para quem está vendendo e são pouco úteis para quem está ali realmente trabalhando. Então, assim, a gente, né, a engenharia existe norma técnica, né? Também quem trabalha com consultoria, buscar as normas, que isso vai ajudar muito aos seus clientes. Né? Legal. Muito obrigado, Virginia. Obrigada a você. Bom, gente, estamos finalizando mais um programa. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E vejo vocês no próximo programa. Não se esqueçam, sustentabilidade começa em casa.